Você tá com medo de mudar e tá cansada de nunca sair do lugar, o ciclo pode te ajudar por onde começar. Tem uma frase que me pegou de um jeito, que é a seguinte: a mudança gera ansiedade e a inércia gera desapontamento. Eu vou te falar que essa frase, ela meio que faz o top 5 das 5 frases que eu preciso ouvir de vez em quando. Então, sempre que eu penso, a mudança vai me gerar uma ansiedade, porque é o desconhecido, é o novo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se o que eu planejei como resultado pode acontecer. Eu gosto muito de lembrar que a inércia, aquela coisa de ficar sempre no mesmo lugar, de não ver talvez os meus sonhos se realizando, de não ver as minhas conquistas se materializando, isso gera desapontamento. Então eu sempre gosto de focar no ponto de me mexer, mesmo que eu vá me sentir ansiosa. É claro que nesse processo de mudança, eu sempre vou respeitando a minha história, quem eu sou, o que me motiva, qual é o resultado que eu quero, o meu momento de vida, porque pra mim mudança, ela não precisa ser de uma hora pra outra, ela não precisa ser rápida, ela não precisa ser brusca. Eu gosto de fazer as coisas mais lentas, mais devagar, sabe? Mas não é nenhuma coisa, lento, devagar nesse sentido. É mais respeitando o meu tempo. E o meu tempo, de acordo com essa velocidade inteira que a gente tá na sociedade moderna, ele é mais lento. Porém, eu vou desfrutando muito mais da minha jornada, vou aprendendo aquilo que tá funcionando, aquilo que não tá funcionando. Eu consigo realmente observar e estar mais presente durante a jornada e não simplesmente, vou mudar tudo e cadê o resultado? Bora pro resultado. Não deu certo, vamos mudar tudo e vamos, sabe, dar um novo passo, dar um novo sentido e tal para chegar no resultado que eu quero. Porque às vezes a gente tá com tanta pressa, a gente quer mudar tanto da noite pro dia, que claro que vai gerar uma ansiedade. Como eu falei, é um lugar novo, né? Você não sabe o que vai acontecer ali. Porém, quando a gente tá com essa pressa o tempo inteiro, a pressa ela não é só a rapidez das coisas, mas é a pressão de dar certo. É aquela coisa de você não olhar direito o plano e achar que você tem que fazer e custe o que custar. E eu vou te falar que eu era a pessoa do bora, pra ontem eu quero os negócios. Só que eu fui vendo que o que acontecia era, eu criava o plano perfeito, eu começava, eu ia até o final desse plano sem ajustar nada. Só que chegava no final, eu tava exausta. Eu não conseguia celebrar, eu não conseguia comemorar, eu não conseguia aproveitar o meu resultado, porque eu tava completamente exausta. Só que a vida não acaba quando você chega naquele objetivo. Ela continua. Então eu tava sempre criando metas, planos, eu fazia o plano, eu chegava no objetivo, mas eu chegava tão exausta que eu não aproveitava nada. E eu já tinha que começar um outro plano, com outra meta, e fazendo. E no final das contas, por mais que eu até chegava nos resultados que eu queria, eu tava sempre muito cansada, muito estressada, muito sobrecarregada. Eu não conseguia conversar com as pessoas direito, eu não conseguia melhorar a minha vida pessoal, porque eu tava sempre focada em bater meta. Então a minha vida pessoal ficava pra lá, a minha vida espiritual ficava pra lá, eu não tava cuidando dos meus relacionamentos, tanto com amigos quanto meu próprio casamento, porque eu tava sempre focada em bater meta o tempo inteiro. Eu tenho uma tendência em fazer as coisas. Eu gosto de botar a mão na massa e de finalizar tudo. Só que eu sou uma pessoa muito planejadora. Então eu faço o plano, eu preciso ter uma ideia do que eu tô fazendo. Só que quando o plano tá pronto, que eu entro em ação, eu realmente entro em ação pra fazer. Só que, como eu falei, eu sempre fui a pessoa de pegar o plano e ir direto, e eu não podia parar, porque eu via o parar, o olhar de novo o plano, o ajustar alguma coisa como uma fraqueza, como, você tá ajustando porque você não planejou direito, né? Você tá ajustando porque você não sabe como deixar as coisas perfeitas para fazer até o final. Então vinha aquelas críticas internas, sabe? Aquela vozinha da crítica interna, na verdade. Então eu tive que começar a trabalhar isso em mim para entender que isso não é fraqueza, muito pelo contrário, é até uma estratégia positiva para a gente saber quando é o momento de continuar, o momento de parar, revisar o que tem que ser feito. E isso me lembra muito também como o nosso ciclo menstrual ele é formado, né? Ele é todo muito bem encaixado para justamente ajudar a gente a fazer essa pequena revisão de meio de ciclo.
Então, quando eu falo isso pra você, a gente começa esse grande plano lá na nossa menstruação, que eu gosto muito de falar que a palavra-chave aqui é organização. Sabe quando você vai fazer uma organização na sua casa, que você meio que separa as coisas, ou quando você vai guardar as roupas? Eu vou te falar mais ou menos como é que eu faço pra você entender minha cabeça aqui. Quando eu vou dobrar a roupa, né, pra guardar, depois que eu lavei e tudo mais, eu separo meias pra um lado, camisas pro outro, shorts pro outro, calça pro outro, eu vou categorizando. É mais ou menos isso que a nossa fase menstrual funciona e se apresenta pra gente. Então, você vai meio que categorizando o que você quer para sua vida, para sua alimentação, para sua forma de lidar com as tarefas, para todas as categorias da tua vida você vai ali pensando como você vai categorizar. Você só ajeita. Depois você vai criar um plano dentro da tua realidade, do teu tempo disponível, de como você tá com seus horários, com a sua rotina, enfim. Para logo em seguida você entrar em ação, para você fazer as coisas na sua pré-ovulação. Já lá no finalzinho da menstruação, não precisa ser exatamente no primeiro dia de pré-ovulação, pode ser ali numa transição. E quando você chega na ovulação, bem no meio do teu ciclo mais ou menos, se você já sabe a duração do seu ciclo, você pode fazer uma estimativa. Sei lá, se eu menstruo a cada 30 dias, então lá no 15º dia, que é mais ou menos o meio do meu ciclo menstrual, eu vou fazer a revisão de meio de ciclo. E ali você vai ver se esse plano que você fez, que você entrou em ação, ele realmente tá te levando pro caminho que você quer. Ou se você precisa fazer algum ajuste, você precisa mudar ali um pouquinho a rota. É como se você botasse um Waze ali na jogada para justamente te ajudar a achar a melhor rota para você chegar no resultado, no objetivo que você quer. Esse objetivo, ele pode ser qualquer objetivo, ou algo relacionado à sua carreira, ou algo relacionado à tua vida pessoal, à tua vida espiritual, enfim. Desde que seja, sei lá, um plano que você criou e que você está fazendo ações todos os dias para chegar a um determinado resultado. Mas aí entra um ponto muito interessante. A gente vive nessa coisa de querer mudar, de querer melhorar. E eu percebo isso muito pela quantidade de pessoas que eu vejo que estão sempre querendo ler livros, pelo menos de autoconhecimento, de autoajuda, para poder melhorar a si próprio, ou pessoas que estão sempre fazendo algum curso de autoconhecimento, alguma coisa para melhorar, seja finanças, seja desenvolvimento pessoal, sempre aquela coisa de como eu posso melhorar, como eu posso ser a evolução dos meus antepassados. Mas ao mesmo tempo que a gente vê esse movimento acontecer, que é um movimento super legal, que na minha humilde opinião, acho que todos nós deveríamos ter, né, de querer sempre ser a evolução dos nossos antepassados, tem um movimento que ele é muito comum, que é o tal de se colocar e de ficar muito mais tempo no desapontamento da inércia. Isso acontece por diversos motivos. Um desses motivos é porque aquele lugar que você tá, aquela inércia que tá ali, é um lugar que você já conhece. Então você meio que já sabe o que esperar. Os comentários, as pessoas, as situações, você já sabe como lidar com aquilo, né? Você já tem jogo de cintura para lidar com as pessoas, com as situações. Então realmente é uma zona conhecida. E por mais que a mudança ela gera essa ansiedade, ela parece que cobra um preço muito alto. Cara, é um lugar novo. Eu não sei se vai dar certo. Já tá me gerando ansiedade só de pensar. Imagina se eu entrar em ação. É muito engraçado como é que a nossa mente, ela vai colocando a gente num lugar de sempre nos proteger. Então a gente tá sempre escolhendo aquilo que é mais familiar pra gente. A gente pode achar que tá sempre escolhendo aquilo que é melhor pra nós, mas muitas das vezes a gente está escolhendo aquilo que é mais familiar pra gente. Isso tudo porque embasa as nossas crenças, os nossos valores, se o peso da mudança é maior ou menor do que o peso da inércia. E todos esses fatores, eles vão contribuir para saber se vale realmente a pena sair do lugar que você tá, dessa inércia, desse desapontamento, e encarar realmente a tal da ansiedade da mudança. E eu vou te falar uma coisa, eu já experimentei mudar diversas vezes. Mudei de país, tive que aprender 2 idiomas diferentes, fiz transição de carreira, mudei completamente o que eu fazia, comecei a me especializar em outro idioma, comecei a conhecer pessoas em outro idioma, mudei completamente a minha forma de enxergar o mundo, porque eu era uma pessoa extremamente negativa. Na verdade eu não era extremamente negativa, mas eu sempre tive essa tendência. E sabe aquela coisa de ficar reclamando o tempo inteiro, mesmo desejando a vida incrível, otimista e tudo mais? Então, eu tava bem nessa linha. Então
Então posso dizer pra você que eu já transitei muito entre ficar no desapontamento da inércia e entre encarar a ansiedade da mudança. E entre um e outro, eu vou ser completamente honesta, brutalmente honesta com você aqui. Mudar ainda é a melhor opção. Sabe aquela coisa de quando a gente chega numa determinada idade da nossa vida e a gente fala assim, se eu pudesse me encontrar com a minha versão mais jovem, eu falaria pra ela isso, isso e isso. Eu acho, honestamente, eu tenho certeza. Eu falaria pra minha versão mais jovem, muda logo, muda rápido, vai logo, vai fazendo, não fica com medo. Eu acho que é isso que eu falaria pra ela. Esse muda rápido não era nem de faz as coisas correndo, é tipo assim, toma a decisão de mudar logo, sabe? Porque eu sempre fiquei muito em cima do muro. Eu acho que como a maioria das pessoas, né? A gente fica muito em cima do muro. Ai, será que eu mudo? Não sei, mas eu não quero ficar aqui, mas aqui pelo menos eu já sei lidar com as coisas. Então eu sempre fiquei muito em cima do muro. Apesar de ter mudado radicalmente a minha vida, nunca foi uma coisa assim, eu vou mudar. E simplesmente eu mudava. Nossa, era uma peleja, sabe? E eu sinto que se eu tivesse mudado mais cedo, né, ter tomado essas decisões mais rápidos, encarado as coisas com mais consciência, né, com a cabeça, digamos, que eu tenho hoje, é claro que as coisas seriam mais fáceis. Mas sem arrependimento, porque pra mim tudo funciona no seu tempo de vida. Mas não tem como falar pra você que mudar ainda é a melhor opção do que ficar naquela inércia toda. Isso tudo também acontece porque mudar tem um fator que ele é inicial, ele é bem ali, sabe? Logo a porta de entrada, que é o tal do primeiro passo. O primeiro passo para mudar, ele é o mais danadinho, ele é o que mais te pega, porque depois que você vai e dá o primeiro passo, parece que os outros meio que vão um atrás do outro. É mais ou menos aquela coisa de você acordar às 6 horas da manhã. Então você vai lá, coloca o despertador, toca às 6 da manhã, sai da cama, levanta. Por quê? Porque você já deu o pior passo, que é o primeiro, que é o de sair da cama. Depois disso, o dia vai que é uma beleza. Agora, você fica apertando a soneca o tempo inteiro, quando você sai da cama depois do terceiro, do quarto soneca, você já fica meio que frustrado porque você nem cumpriu com a sua palavra, que era só sair da cama às 6 horas da manhã que você tinha meio que combinado com você mesmo. Eu quero te falar uma coisa, enquanto mulher cíclica, que é o seguinte: o teu ciclo menstrual, ele já te ensina, ele é como se fosse um professor ali, te mostrando que é normal, natural e saudável você mudar. Se ele já te mostra que é natural você mudar, então acho que a gente pode pegar isso como uma inspiração para a gente também mudar no nosso dia a dia. Uma das fases do ciclo que eu sempre recomendo para você mudar, fazer coisas diferentes, se arriscar mais, ser mais corajosa, é a pré-ovulação. Porque a nossa energia, até dos nossos arquétipos do ciclo dessa fase, estão nos propiciando a ser mais corajosas para desbravar o mundo. Experimenta essa fase da tua pré-ovulação. Logo depois ali que a tua menstruação acabar, você já pode começar a dar esse start, sabe? Dar o passo de fé. Começar a colocar em prática aquilo que você quer mudar no teu dia a dia. Ou algo que você tem experimentado, mas não com tanta força, você quer dar uma tração maior. Então experimenta nessa fase. Caso você não consiga logo de cara, calma. Respira, é assim mesmo, a gente vai ter que ser ruim em algo novo. Não adianta querer chegar assim, achando que vai iluminar da noite pro dia. Então, leva essa frase pra você, seja ruim em algo novo e só experimenta. Você também pode experimentar isso em outras fases do seu ciclo. Por exemplo, eu gosto de usar muito a TPM para finalizar todas as minhas pendências. Mas tem algumas mulheres que vão preferir usar a ovulação por causa da energia alta que tá ali. Então é uma questão de você já começar a perceber como o teu ciclo funciona. E se ele já traz essa inspiração de que ele muda, isso é normal, saudável, natural, a gente pode pegar isso também ao nosso favor e começar a pensar: como eu posso dar mais um passinho de fé aqui para chegar naquele objetivo que eu quero? Como eu posso dar um passinho de fé para dar esse start na mudança que eu desejo? E a gente tem uma fase do ciclo, que é a nossa pré-menstruação, muito conhecida como TPM, que a gente pode dar um nome para ela aqui como tempo para mudar. Eu gosto muito de tempo para manifestar, mas tempo para mudar pode ser uma boa deixa aqui pra gente, já que a gente está falando sobre inércia e mudança. O nosso tempo de mudar sempre traz pra gente alguma sensação, algum sentimento, algum pensamento de algo que aconteceu ao longo das outras 3 fases
fases do ciclo e mostra pra gente o que a gente pode melhorar. Então, por exemplo, se eu chego na nossa TPM, no nosso tempo para mudar, sempre querendo comer muito, sempre buscando açúcar, sempre buscando coisas gordurosas, mas que são aquelas comidinhas delícias, sabe? Então eu posso me perguntar, se eu tô querendo comer um monte dessas traquinagens o tempo inteiro, como eu posso alimentar melhor o meu ciclo? Como eu posso introduzir mais alimentos saudáveis aqui? Será que eu já posso deixar meio que pré-pronto, congelado, e depois é só descongelar, botar no micro-ondas, enfim? Será que ao invés de passar na frente dos restaurantes ou das lanchonetes que vendem essas comidas gordurosas e tal, eu não posso passar perto de algum lugar onde vai ter uma comida muito mais saborosa? Eu vou te falar uma coisa, eu já fui a pessoa que falava, eu não vou sair de casa pra comer salada na rua, porque salada eu como em casa. Mas eu vou te falar que tem um lugar delicioso de salada aqui, que assim, ele vale o preço porque ele é perfeito. E eu paguei minha língua porque às vezes dá vontade de sair de casa só pra ir comer salada nesse lugar. Mas assim, é um bolzão de salada. E aquilo me nutre mais do que se eu fosse, sei lá, comer batatinha frita, com hambúrguer, com um monte de traquinagem por aí. Então assim, às vezes o dinheiro que você vai gastar comendo um monte de porcaria, você pode ir num restaurante, numa lanchonete super legal e comer uma comida super fit. Uma comida fit, uma comida saudável, nutritiva e que vai dar suporte ao seu ciclo menstrual. Mas não necessariamente precisa ser salada, pode ser uma outra comida que seja com um toque mais caseiro ou que seja mais nutritiva, melhor do que comida de pacotinho, sabe? E se a gente utilizasse essa mudança para começar a colocar em prática outras coisas que são bem interessantes para dar suporte hormonal pra gente? Eu falei aqui sobre essa vontade de comer que vem no nosso tempo para mudar. Mas existem outras coisas que são práticas e eficientes que a gente pode colocar em ação também. Então a gente pode começar com o ciclo das sementes, ciclo dos feijões, começar a colocar os nossos chás para cada fase do ciclo. Então às vezes parece que a gente tem que fazer uma baita transformação, mas na verdade são pequenos passos ao longo do nosso ciclo. E nem precisa ser tudo num único ciclo, é como eu gosto de falar. Um ciclo por vez, com leveza, respeitando o nosso ciclo, respeitando a nossa história, o nosso momento atual, porque eu sei que cada uma de vocês, mulheres modernas, tem a sua rotina, tem as suas coisas para fazer. E aqui eu quero te fazer duas perguntinhas básicas. O que você tem evitado mudar por medo da ansiedade? E o que já está doendo aí dentro por você não ter mudado ainda? Lembra que para mudar, todo passo importa. Não tem essa de um grande passo, pequeno passo, grandes vitórias, pequenas vitórias. Todo passo conta, toda vitória conta. E o teu ciclo menstrual pode te ajudar a fazer essas transições, essas mudanças com leveza também, porque ele já é, por si só, um grande exemplo de que tem essa oscilação, de que tem essa mudança a cada fase. Se você quiser começar a entender como você funciona, eu recomendo que você baixe, tá aqui no box da descrição, a Mandala Lunar, onde tem um painel e também tem um vídeo onde eu te ensino como preencher e como você pode fazer essa leitura com leveza. Isso já vai te dar orientação suficiente para você escolher aquela fase do ciclo que você vai experimentar a dar aquele passo de fé. Espero muito que esse vídeo tenha ressoado por aí. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode colocar aqui no campo dos comentários. Vai ser um prazer falar com você e a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijo e até mais!